Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui. Oi, Israel. Meus parabéns. Ontem fez aniversário. Cecília, muito bom. Beth. Não, vai ser aqui mesmo. Eu abri um pouco antes, eu fiz uma coisa diferente hoje. Eu abri um pouco antes aqui no YouTube, até para que eu conseguisse gerar o link e compartilhar com vocês. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Então pode ser que nas próximas lives eu faça a mesma coisa para facilitar, que aí vocês já entram direto. Enquanto isso fica aqui aberto, né? Vou ver se numa próxima eu coloco um contador, alguma coisa, para vocês saberem que já vai começar, né? Walter, muito bom. Oi, Sandro. Boa noite a todos. Muito bom te ver também, Cecília. Muito bom te ver, ver não, né? Mas saber que você está aqui. Eu deixo um pouquinho, sempre deixo um pouco ligado no Insta, né? Até o pessoal vir para cá e até a gente comunicar nos grupos, né? Porque nem todos anotam, agendam, põem um lembrete, enfim. Então, vale a gente lembrar, porque o objetivo é que as pessoas participem, né? Então, vale a gente sempre estar lembrando. Portanto, se vocês têm algum colega que tenha interesse, manda aí o convite, tem o link, me ajuda a compartilhar. Eu sempre peço, se fizerem algum post aí, alguma coisinha, me marca, que isso é legal, deem o feedback de vocês, né? Oi, Lindomar. Boa noite a todos, boa noite. O pessoal está chegando. Hoje a gente vai fazer a nossa última live da série de direitos das sucessões. Não que eu não volte a falar mais de direitos de sucessões, sempre falarei, porque vocês sabem que eu amo o direito civil e das disciplinas que eu mais gosto estão aí família e sucessões, então por isso que eu tenho fomentado bastante esses dois temas no canal. Não que nós não possamos falar de outros assuntos, dos quais eu estou agora programando para começarmos a entrar na próxima semana, como, por exemplo, responsabilidade civil, que é uma questão bastante prática, né? Oi, Angélica, muito bom. Responsabilidade civil, também questões práticas de teoria geral dos contratos, ou dos próprios contratos, nossa, uma infinidade de assuntos que teríamos para falar só de responsabilidade civil e de contratos. Mas também trazer algumas questões práticas no sentido de execução, né, de procedimento mesmo, né, as tutelas. Então, eu gostaria muito de começar a entrar também nesse viés, além de falar com vocês. Oi, Betinha, estou aqui no YouTube. Além de falar com vocês sobre alguns insights que eu tenho tido, alguns pensamentos aí acerca da nova advocacia, né? Então, talvez a partir da próxima semana a gente tenha já muitas novidades aí no meu Instagram e aqui também nos vídeos do YouTube, consequentemente, né? As aulas abertas permanecem às quintas, né? Aqui como hoje. Se quiserem sugerir temas, são sempre bem-vindos, especialmente vocês que sempre estão aqui comigo. Então, eu fico muito feliz que vocês queiram participar. Professor, olha, de repente tal live ficou faltando uma coisa aqui que você podia explorar. Ou não, olha, eu tenho um assunto X, então pode escrever, seja aqui no chat, seja quem tem meu contato pessoal, ou no direct do Insta, Messenger, do Facebook, como vocês quiserem, ok? O importante é que a gente continue com este bom ânimo de discutir, de conversar e aprender cada vez mais sobre o direito civil. Bom, a gente fez uma série
de sucessões, e eu tentei trazer alguns assuntos mais, né, importantes e também alguns outros que fossem um pouco mais polêmicos, como, por exemplo, sucessão de companheiro, né? Semana passada também falamos de colação dos herdeiros, então também é um assunto um pouco mais polêmico dentro de sucessões. E hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento de paternidade. Mais uma vez, um assunto que envolve não só o direito das sucessões, como também o direito de família. Aliás, é impossível nós falarmos desse assunto de hoje sem retomar o que é esse reconhecimento de paternidade para chegar efetivamente nos efeitos, né? Quais são os efeitos aí deste filho que às vezes foi reconhecido após a morte do pai e ficou excluído, ficou fora da sucessão dele. Oi, Carlos, vem para cá. Então ficou fora da sucessão dele. Como que isso vai se dar? Olá, Alexandre, muito bom tê-lo. Então, nós precisamos. Deixa eu abrir aqui, que hoje eu vou ter que. Eu quero, né, compartilhar um pouquinho com vocês. Eu acredito que todos vocês estejam lá no grupo do Datavênia. Quem não estiver, se inscreva, indique aí aos colegas para se inscrever. Todo final de live, sem exceção alguma, eu mando para vocês um mapa mental que vai servir aí de lembrete, de caminho para vocês no dia a dia de vocês, seja academicamente, seja profissionalmente, né? Então, não deixem de participar lá do grupo do Datavênia. É um grupo silenciado. Vocês vão ver mensagem minha uma vez na semana, que é justamente lembrando da live que vai acontecer e, em seguida da live, recebendo o mapa mental, que é um presente, né? Afinal de contas, é um material que você pode aí guardar, compilar aí sobre direito civil para suas consultas futuras. Então, façam parte, né? A única exceção é que em épocas de lançamentos de algum curso meu, alguma mentoria, alguma coisa, vocês vão receber sim, aí eu mando para vocês a notícia de que, olha, abriu uma oportunidade de você ter uma aula específica comigo, de mentoria, ou um curso gratuito, ou mesmo esses cursos pagos, né? Então, eu já fiz 2 cursos mais aprofundados, que foi a imersão e o masterclass, né? Então, por lá você também recebe essas informações. E aí, depois desses cursos, eu lancei num deles a mentoria de direito de família, prática, e o segundo, que foi o último que nós fizemos, o masterclass, eu lancei o curso de sucessões online, que também ganha aí 2 mentorias individuais, né? Não é nem em grupo, individuais comigo, ok? Então, a mentoria pode ser que ainda eu vá abrir outras vagas, ainda não sei quando, né? Até tem algumas pessoas perguntando, mas não sei quando. Porém, o curso online ele está lá, só não está com o mesmo valor que foi da época de lançamento, né? Mas vale a pena você dar uma olhada, porque é uma oportunidade de você crescer aí já na sua carreira jurídica. Mas eu ainda estou estudando, não tem problema. O importante é que você vai aprender um pouco mais na prática e você vai sair na frente dos seus colegas, né? Um pezinho lá na frente quando você se formar, porque você já tem uma ideia de uma área rentável, que é o direito civil, e especificamente nas áreas de família e sucessões, tá? Então, pode ser uma possibilidade muito importante para você, mesmo quem também ainda é bacharel, que está mais próximo ainda aí da OAB, né? Bom, vamos lá. Hoje, então, falando de mais um assunto, como eu disse, ligado ao direito das sucessões, mas que tem, primeiro, uma referência, uma importância bastante grande no direito de família.
Então, lá no direito de família, a gente tem as relações de parentesco e a filiação. E quando nós estudamos isso, nós passamos pelo reconhecimento de paternidade, né? Então, a filiação, ela é o parentesco de primeiro grau que nós temos, né? Então, eu com a minha mãe, eu com o meu pai. E como nascemos do ventre materno, a discussão acerca da maternidade ela é mais rara. Não que não exista, existe, né? Às vezes troca de bebês, troca de documentação errada, enfim, existe, mas é mais rara. Já com relação aos pais, é mais fácil de vermos. Então, nós falamos bastante do reconhecimento da paternidade. Reconhecimento este que pode se dar de forma voluntária ou coativa. Antes de eu falar isso, é importante a gente lembrar que nós temos, perante a nossa Constituição Federal, que é de 1988, um dever de igualdade entre os filhos. Por que é importante falar isso? Porque já que nós estamos falando de reconhecimento de paternidade pós-mortem, nós estamos falando de um filho havido fora de uma relação conjugal conhecida. Porque se não fosse, ele teria sido reconhecido. Então, é aquele filho que foi de uma relação extraconjugal, então, às vezes, a pessoa era casada, saiu com outro, teve bebê, ou mesmo solteira, saiu com alguém, às vezes nem se ligou de que engravidou alguém, de que tem um filho perdido por aí, né? Mas é de alguma situação assim. E estes filhos havidos fora do casamento, eles eram tidos como filhos bastardos, filhos espúrios, filhos adulterinos. Esses eram os termos que se utilizavam antigamente. E que, graças a Deus, não se utiliza mais, né? Muito desumano utilizar qualquer tipo de nomenclatura que deprecie a qualificação de um filho perante o outro. Todos são filhos. Assim como também não falamos mais do filho adotivo. Tem filho adotivo. Filho, ele pode ter vindo por um meio diferente que não o natural, sim. O adotivo veio pelo meio legal. Assim como o sócio-afetivo também veio pela modalidade legal. Mas isso não significa que ele seja menos filho que o outro. Então, nós temos aí na Constituição Federal, em 1988, o reconhecimento da igualdade entre os filhos. E se nós temos a igualdade entre os filhos, todos os efeitos, sejam lá, inclusive os de alimentos, sejam os sucessórios, sejam aqueles com relação ao nome, ou seja, ao direito de personalidade, de conhecer e ser reconhecido pela sua ascendência, todos esses estão plenamente garantidos. E aí a gente tem um problema, né? Quando aparece um filho havido fora do casamento e o pai já faleceu. Então, o que acontece nessa situação, né? Nós temos, às vezes, inclusive eu não sei se a Pri está por aqui, eu acho que não, ela falou que ia tentar participar, é uma amiga minha que é advogada, que ela falou, nossa, eu vou tentar participar, porque apareceu no escritório um caso desse essa semana, então vejo que não é uma coisa também tão rara não, né? Advogando na assistência, por exemplo, eu peguei vários casos assim. Eu tenho certeza que quem advoga na assistência, principalmente, já pegou algum caso ou vai pegar algum caso desse tipo, né? Então, o que acontece nesses casos é que a pessoa não tinha conhecimento de que o seu pai, né, de quem era o seu pai, muitas vezes, e quando ela toma conhecimento ou ela toma coragem de ir atrás, o pai está falecido. E aí? Perde totalmente o direito de discutir essa sua paternidade, essa sua filiação? Perde totalmente o seu direito de personalidade, que
que é um direito fundamental, que é um direito amplamente protegido e garantido pela Constituição, pelo Código Civil, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que está dentro de todos esses princípios dos direitos de personalidade, né? Então, não pode ser dessa forma. Quando, então, aparece um filho havido fora de uma relação, ou um filho desconhecido, e que requer o reconhecimento de paternidade, ele também tem direito à herança. Em situações específicas, ele pode ter, inclusive, direito a alimentos, mas eu não vou tratar disso aqui agora, porque o foco é sucessões, mas também pode. Ficou sabendo que o pai faleceu agora e ele não tem nem o reconhecimento de paternidade. Ele vai pedir o reconhecimento para quem? Os alimentos para quem? Pode pedir para os herdeiros? Então, é toda uma questão complexa, inclusive, e não rara de acontecer, voltada aos alimentos, mas o nosso foco aqui é sucessões. Tem direito às sucessões? Tem, da mesma forma que tem direito aos alimentos, vai ter direito às sucessões. Então, neste caso, ele vai discutir numa ação denominada ação de reconhecimento de paternidade, da qual ele pode cumular uma ação específica para esse tipo de caso. Sempre que um filho é esquecido na herança, propositadamente, né? Então, às vezes, a família até sabia que o pai pulou lá a cerca num dado momento e tem um filho lá com fulana, reconhecido ou não, porque isso também acontece, às vezes o filho é até reconhecido. Deixa eu desligar aqui que eu tô achando que a minha internet está atrapalhando um pouco. Às vezes, esse filho é até reconhecido. Eu já fui consultada de um caso assim, eu não peguei o caso. Eu não lembro se foi alguém que foi no escritório ou se foi algum aluno que me questionou, mas eu lembro de um caso assim, que a pessoa foi reconhecida, os filhos sabiam, os irmãos, né, sabiam da existência dele, mas no momento do óbito, da lavratura lá da certidão de óbito, omitiram. E ele, como não tinha muito contato com a família, porque o pai também não era muito lá presente, né? Ele não ficou sabendo da morte do pai imediatamente, e quando ficou sabendo, já tinham tirado o nome dele lá da certidão de óbito, né? E já estavam processando o inventário, ainda que ele soube a tempo, né? Mas e se fosse o caso dele descobrir somente quando já tivesse encerrado esse inventário? O que resta para ele? Vocês lembram disso? Vocês que estão aqui comigo? O que resta? E o direito de herança dele, garantido constitucionalmente? Onde que fica, né? Então, existe um instituto no Código Civil chamado de petição de herança. E essa petição de herança, ela não é uma petição simples, como o nome pode denotar, não é assim. Ela é uma ação propriamente, que você ingressa contra os herdeiros, dizendo, olha, eu fui preterido, eu fui esquecido na sucessão, eu sou filho também, e, portanto, eu tenho direito de receber a herança. Né? Só que até lá, nesse exemplo aqui que eu dei, onde a pessoa já era reconhecida, aí tudo bem, né? Agora, no caso onde a pessoa não tem o reconhecimento, dificultou mais ainda. A Cecília falou, eu na vida real.
Fiquei curiosa agora. Oi, Laís. Tudo bom, Laís? Né? Reconhecem esses institutos, independente de ter isso na prática. Não é o caso da Cecília, que está dizendo eu na vida real. É questão assim, lembro vagamente da faculdade. Lembro de ter visto em algum lugar, lembro de ter feito um curso, lembro que apareceu um cliente, lembro de, sei lá. Sei lá. Este é o Instituto, então, da petição de herança. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu quero mostrar a Cecília falando, eu sou socioafetiva. Ai, Cecília, me perdoa. Não lembro. Às vezes eu até lembro de uns casos ou outros, mas outras vezes eu não lembro. Me perdoa. Mas vamos bater o papo aqui. Vamos compartilhar aí as experiências. Então, olha só, estou compartilhando minha tela justamente para mostrar aqui para vocês, né? O mapinha de hoje, o que eu fiz aqui para vocês. Então, a gente tem aqui a nossa live de hoje, nosso tema, reconhecimento de paternidade pós-mortem e a herança, né? Então, primeira coisa que eu falei para vocês, nós temos lá a igualdade entre os filhos garantida constitucionalmente. Artigo 227 do Código da Constituição Federal. Devia ter posto aí, não pus. Igualdade entre os filhos plenamente garantida. O reconhecimento de paternidade, ele pode ser voluntário ou judicial. Quando ele é voluntário, o próprio nome já diz, o pai vai lá no cartório, ele se dirige, ele declara e tal, e ele assina como pai, né? Ele reconhece a paternidade espontaneamente. Quando ele não faz isso, existe a forma que nós chamamos de coativa, que aí é o procedimento judicial. Aí é necessário o pedido de reconhecimento de paternidade. Existe até uma terceira forma aqui, que é a forma oficiosa. Deixa eu até inserir aqui. O reconhecimento oficioso, né? E aí você vai diretamente, a mãe geralmente se dirige ao cartório e aí ela indica, ela fala, olha, o pai do meu filho é fulano de tal, ele mora em tal lugar, e aí o próprio cartório faz a diligência, tenta buscar aí essas evidências, né, chama a pessoa, e se ele consentir com isso, perfeito. Me parece que há um tempo atrás, Fantástico, acho, na Globo, fazia esse tipo de coisa, né? Na verdade, gravava, né? Tirava aí um proveitinho dessa situação, que já é legal, não é nenhum programa que, nossa, tinha gente na época que falava assim, o Fantástico está fazendo reconhecimento. Nada disso. Isso é um procedimento que já está na lei, previsto na legislação própria legislação de reconhecimento de paternidade, que é da década de 90, ela é de 92, se não me engano, essa legislação, e ela permite o reconhecimento oficioso, que é feito pelo próprio cartório. Então, o cartório tenta o contato, se o pai está ali receptivo, e ele fala, não, de fato, sou o pai, saí com a fulana uma época, e aí pode ser, sim, que seja meu filho, reconheço, tal, perfeito. Agora, se ele se nega, aí isso é notificado para o Ministério Público, e o próprio Ministério Público ingressa com a ação de reconhecimento de paternidade, tá? Como que a gente vai dirimir este conflito, né? É pai, não é pai, a mãe lá tá falando que é pai, não. Exame de DNA. Hoje em dia a gente não tem muita discussão acerca disso, né? Agora, e depois que morreu? Depois que morreu, dá para fazer o exame de DNA? Até dá. Mas para isso, a gente precisa de exumação, né? Eu não sei se vocês estão vendo bem minha tela, vou aumentar. A gente precisa de exumação. E aí vem outras discussões. Porque aí se diz que é um procedimento invasivo, pode afetar a dignidade humana, inclusive
do próprio falecido. Ué, mas como assim dignidade humana de quem faleceu, de quem não tem personalidade jurídica? Mas a sua memória, tanto que é protegido o corpo, né, do falecido. É até crime quando a gente viola lá o corpo, né? O corpo já é do falecido, né? Redundante que eu tô falando. Mas, enfim, afeta sim, e afeta a dignidade humana também dos parentes. Vão, inclusive, reviver aquilo, vão ver retirar, né? Vamos supor, retirar lá do caixão, tal, tal, tal. É um procedimento custoso, porque afinal de contas você tem que retirar, você tem que levar para o local de exame. Não é diferente de um exame que vai aqui, ó, tira um sanguinho, vai lá e fala, não, você está mexendo com um cadáver, sei lá de quanto tempo. Então é mais custoso e não dá para ter a mesma assertividade que se tem com o teste de sangue normal, porque aqui a gente vai pegar partes do tecido que resta ali, né, para fazer o exame. Então, inclusive, tem estudos dizendo, depende muito também do perito, da expertise do perito que vai fazer, e não é assim 100% como é o DNA. Na verdade, o DNA é 99,99, né? Então é quase. A outra forma aí, quando a gente fala de pós-mortem, é o exame de irmandade, o teste de irmandade, né? E no teste de irmandade, são os irmãos, como o próprio nome diz, é que fornecem material genético para fazer o exame. E aí a assertividade é bastante grande, né? Existe também um teste anatomopatológico, é um exame que compara o DNA das partes, né, investigante e investigado, mas retira alguma amostra de tecido humano. E muitas vezes são tecidos retirados, às vezes até de biópsia. Também existem questões aqui de você já, desse suposto pai já ter feito o exame em outras oportunidades, e aí ter a obrigatoriedade do laboratório guardar esse material, e aí se tiver um novo pedido, vamos supor, de um outro filho, há a possibilidade, inclusive, de pedir e utilizar aquele material, uma coisa que pouca gente sabe, né? Em regra, a Sociedade Brasileira de Medicina, se eu não me engano, ela indica que seja guardado até 20 anos o material genético, né? Inclusive esses aqui resultantes de biópsias, tá? Então, são situações que podem servir aí na prática para o seu dia a dia. Se bem que eu acabei não colocando aqui, mas nós temos a súmula 1 do STF, do STJ, desculpa, que fala que se houver a negativa ou do suposto pai, e no caso aqui não é o suposto pai porque já morreu, ou desses irmãos aqui de colaborar, a gente tem a presunção sim da paternidade. Presunção esta relativa, lógico. Se lá na frente quiserem vir apresentar um exame e falar, olha, é verdade, olha, sou, não sou, irmão, tal, aí pode se discutir. Então, não faz coisa julgada absoluta, tá? Porque há uma prova que a prova de presunção relativa ela é sempre mais frágil, né? Aprendemos isso lá no primeiro módulo de direito civil. Então, ela é sempre mais frágil. Então, pode vir sim e se modificar, ok? Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Fala lá. Sim, e fizeram exatamente isso, não me colocaram no inventário. Ah, Cecília, eu acho que eu tô lembrando, quando você estava logo no começo da faculdade, você me falou, não te colocaram no inventário. Trabalhei em uma escola pública, Angélica, e tivemos que fazer o levantamento
de todos os alunos que não eram reconhecidos pelos pais e orientar o responsável sobre a possibilidade de reconhecimento. Que bacana! Então, deve ter sido algum movimento no município, né? Você trabalhava, alguma ação, né? Para esse tipo de conduta, né? Porque não é uma coisa comum, né? Mas você vê que foi uma medida, talvez, para solucionar isso. Porque, gente, conhecer a sua ascendência genética é extremamente importante para a nossa dignidade humana, para nos entendermos como sujeitos na sociedade. É extremamente importante. Tanto que isso é garantido no próprio ECA para quem é adotado. Porque ótimo, tá bom, tô vivendo uma boa vida com os meus pais aqui que me adotaram, que me amam, que me tratam muito bem, eu também os amo. Mas, sabe, lá no fundo fica aquele negócio, poxa, de onde eu vim, né? Quem eu sou de verdade? Não adianta vir também com muita filosofia, você é o que te faz, ou como te criam, é a sua pessoa. Não, lá no fundo você vai querer saber, né? Da onde que você vê. Então, a gente tem até essa proteção. E temos tanto essa proteção que é possível ingressar com ação para investigação de ascendência genética, não só de reconhecimento de paternidade. É possível, inclusive, quando se tem os filhos de inseminação heteróloga, de material genético de terceiro, por conta da garantia da dignidade da pessoa humana. Então vai bater lá na porta do sujeito e falar assim, viu? Lembra que você doou material genético? Eu sou sua filha, né? É lógico que não vai poder exigir nada além de conhecer a pessoa, sei lá, né? Saber quem é. Não tem direito a alimento, tem direito à herança, não tem nenhum efeito jurídico. Mas, pelo menos, a pessoa sabe quem é, né? Parece que traz um conforto aí, um alento para a pessoa. Então, isso é garantido. Bem legal essa ação aí, né? Atitude show, isso mesmo, isso mesmo. Não sei, é como eu disse, não sei se partiu propriamente da escola de vocês ou se foi uma ação social, mas é uma coisa bem legal, né? Às vezes o próprio município encabeça esse tipo de coisas, né? Eu estou tentando voltar a atender, que é um trabalho voluntário, no Plajan, que é o Plantão Jurídico da Mulher, em São Caetano, e quando eu comecei a divulgar, eu comecei lá, né? Acho que lá que começou essa minha paixão aí por direito de família e tal, e a delegada de lá da sede, ela tem feito várias, e o Plagiano é a Comissão da Mulher e tal, de proteção às crianças, idosos e tal, tem acompanhado isso, tem feito várias ações contra abuso infantil. Então, de época em época, eles fazem alguma ação protegendo aí o direito das crianças. Então, pode ter sido algum tipo de ação nesse sentido, né? Justamente para o reconhecimento da ascendência genética. Ok. Muito show mesmo. Parabéns, Angélica. Bem legal, bem legal. Nada que impeça, é que às vezes a gente precisa ver como que esse procedimento foi feito, né? Mas você vê, aí foi uma ação da diretoria de ensino, né? Às vezes foi uma ação da diretoria de ensino, às vezes, muito provavelmente, isso partiu também de alguma fiscalização ou investigação do Ministério Público local. E aí foi bater lá na diretoria de ensino e falar, vem cá, me mostra aí o cadastro dessas crianças, quem é pai, quem é mãe. Nossa, tudo isso não tem pai?
Então, vamos começar uma ação? É muito provável isso, né? A ação do Ministério Público geralmente é bastante eficaz nesse sentido, é bem louvável, né? E envolve, aí vai ter que envolver mesmo departamentos que estão mais próximos da família, como a escola, né? Como a escola. Então, bem legal, e qualquer um de nós podemos participar de ações nesse sentido, né? E aí, um parênteses, né? Eu estava ajeitando justamente a minha agenda para voltar a participar dessas ações aí sociais. E eu faço pouca coisa, né? Pouca coisa na vida, agenda pouco apertada, mas vamos tentar fazer alguma coisa, né? Que é importante. Legal mesmo a experiência, gente, legal mesmo. Bom, vamos voltar lá. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui e seguir, porque eu quero dizer para vocês desse procedimento. Vamos lá para a prática, né? Como que a gente faz isso? Então, ingressa-se com a ação e quem está lá no polo ativo? Quem está no polo ativo é o filho que pretende a investigação, ou o suposto filho, né? É aquele que está pretendendo ali a investigação. É aquele que pretende o reconhecimento da paternidade e as consequências disso, porque afinal de contas, eu disse que o nosso foco aqui é a herança. Então, vamos supor que ele tem lá o pai rico. Hoje o meu post para a chamada daqui foi assim, né? Imagina que você está no seu escritório, chegou alguém e aí descobriu, sei lá que eu coloquei, 40, 50 anos de idade, descobriu que tem um pai. E que, às vezes, esse pai já até morreu, mas era um pai rico. E aí? Tem direito a nada? Né? Então, ele pretende a investigação e as consequências jurídicas dessa investigação. Então, o que ele pretende? Ele pretende o reconhecimento da paternidade, que é uma ação declaratória constitutiva de vínculo de filiação, mas também pretende uma condenação dos demais herdeiros, para que esses demais herdeiros partilhem com ele o que ele tem de direito de herança. E guarda isso que eu estou falando para vocês, porque isso é extremamente importante, porque eu vou falar já já. Quem está lá no polo passivo, cuidado. Que tem gente que ingressa com a ação contra o espólio. O espólio é um acervo de bens. Não é. São os herdeiros do suposto pai. Inclusive, em litisconsórcio necessário, unitário. Faz efeito, o unitário, para quem não lembra, necessário que é obrigatório pela lei, e unitário, para quem não lembra, é aquele que a decisão ela surte efeito para todos. Tá? Então, é bem importante. O que ele vai colocar junto aí nesse reconhecimento? O pedido cumulado de petição de herança. O que é a petição de herança? É uma ação, né, proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário de uma partilha em busca de receber o seu quinhão das mãos dos demais herdeiros. Está lá no 1824. Eu disse para vocês, aqui vocês já estão lendo com certeza, que o prazo para isso é de 10 anos, né? Por quê? Porque eu disse aqui, ó, para vocês, que o que a pessoa pretende é o reconhecimento. E quando nós estudamos prescrição e decadência, até semana passada eu estava dando aula sobre isso e eu resolvi abrir uma live lá do nada, sexta-feira passada, foi? Então, quem tiver curiosidade, é um videozinho, acho que de 10 minutos, que eu gravei só, porque foi um resumo. Eu expliquei para eles, depois eu fiz um resuminho final, e aí eu liguei a câmera e gravei. Prescrição e decadência é um tabu para muita gente. Às vezes a pessoa fala assim, eu amo direito civil, mas quando fala de prescrição e decadência, eu corro. Né? Foi mais ou menos comigo em penal. Até gostava mais ou menos em penal, mas quando começou a falar de prescrição lá no penal, que é totalmente diferente aqui do civil, eu corri, eu falei, não quero mais saber dessa matéria, eu já não gostava, agora muito menos, né? Foi assim que aconteceu comigo. E que não aconteça isso com vocês aqui no direito civil.
Portanto, eu tento sempre me esforçar bastante para que vocês compreendam a diferença de prescrição e decadência. E uma das melhores formas de nós entendermos a distinção entre uma e outra é ligando ao tipo de ação. Então, a ação constitutiva desse vínculo de filiação, ela é imprescritível, porque ela faz parte do direito de personalidade do sujeito. Então, não tem prazo. Mas a ação de petição de herança, essa tem. Então, descobriu lá com 80 anos de idade. Pode ainda investigar a paternidade? Pode. Mas o pai da pessoa morreu e já tem os bens partilhados há 50 anos. Será que ainda tem direito? Né? Será que ainda tem direito de discutir com relação à partilha? E aí não tem regra na lei. E aí, se a gente parte do pressuposto que todo direito ele tem um prazo de validade, que o direito não socorre os que dormem e, portanto, a gente precisa correr para garantir o nosso direito, né? Aqui a gente também tem um prazo. Mas por que a gente tem um prazo aqui? E a senhora falou que não tem um prazo lá para ingressar com a ação do reconhecimento. Repito. Porque a ação de reconhecimento de direito é o direito de personalidade do sujeito. Como ele se entende no mundo, né? Quanto à sua pessoa, o seu nome, a sua relação de parentesco, de ancestralidade. Então, é imprescritível. Mas a petição de herança não é. Porque o que eu quero do juiz? Eu quero condenar. E se eu quero uma condenação, que a condenação é herdeiros, pega tudo aí que vocês dividiram e dá uma parte aqui para mim, né? Uma parte do que vocês receberam é minha. Então, nesta ação, eu quero a condenação desses herdeiros. E a ação condenatória sempre tem prazo. E o prazo é prescricional. Toda ação condenatória tem prazo prescricional. Essa é uma regra de ouro para a gente entender prescrição. Mais do que isso, todos os prazos de prescrição estão no 205 e 206 do Código Civil. Sendo que no 206 eu tenho as hipóteses específicas de prescrição. Então, para eu ver se é prescrição, primeiro eu olho, o que eu quero lá do juiz? Eu quero que ele condene o fulano. Até prescrição. Vamos confirmar se é prescrição? Vamos lá no 206, que tem as regras específicas. Aí a gente lê os 5 parágrafos que possui lá no 206 e não encontra nada falando de petição de herança, de condenação de herdeiros, não encontra nada. Aí você fala, senhor, então não é prescrição? É decadência? Pera, porque tem uma regra geral no 205, que fala o seguinte, se não tiver o prazo específico no 206, é a regra geral do 205, que são 10 anos. Por isso que o prazo prescricional é de 10 anos, né? É decenal, é de 10 anos, por força da regra geral aí, ó, do 205 do Código Civil. Ok? Então, extremamente importante entendermos a prescrição para saber que, nesse caso aqui, a lei não trouxe. Quando a lei falou ali no 1824 da petição de herança, ela não falou, olha, vai ser exercido esse direito em tanto tempo. Não falou. Ela esqueceu. Tá? Quem sobrevive à obrigação sobrevive a qualquer coisa. Tudo bem, Laís. Mas aí, acabou o problema? Ah, tá bom, professor, então tá certo. Eu ingresso contra os herdeiros,
Eu tenho prazo de 10 anos. Beleza. A contar de quando? E este foi a maior briga. A briga maior não foi dizer, olha, prescrição não é... Não. É qual o tempo. Primeiro que antes de chegar nessa briga a partir de quando, que é o que nós vamos falar agora, eles discutiram muito, sim, alguns dizendo que o prazo era da ação indenizatória, porque o que estava querendo dos irmãos era uma indenização do quinhão deles. Aí outros diziam, não, é imprescritível, não tem prazo, porque o direito de herança também é um direito fundamental e, portanto, não pode ter prazo, é imprescritível. Mas o STJ já pacificou que o prazo é de 10 anos. E pacificou também a partir de quando a gente vai contar isso. Porque alguns falavam assim, conto a partir da morte? Conto a partir do conhecimento? Conto quando? Quando que eu começo com os 10 anos? Então, o STJ pacificou isso em 2018. Até 2016, a gente tinha alguns julgados que direcionavam o entendimento para o sentido de ser 10 anos, mas a contar da morte. Então, lembra lá do senhorzinho lá que com 80 anos descobriu que o pai dele não era o pai dele e ele queria, antes de morrer, o reconhecimento, de repente queria lá também a herança? Podia ser. Ele tem ainda direito de discutir, olha só que louco. Primeiro que ele tem direito de discutir pelo direito de personalidade dele, de ter a ascendência dele, de descobrir esse biologismo e tal. E segundo, que ele pode discutir sim, porque pelo entendimento do STJ atual, é de que esse prazo ele começa a contar do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Trânsito em julgado, para quem não liga o nome à pessoa, é a última sentença lá no processo que ninguém mais recorreu. Sentença saiu hoje, ninguém recorreu, conta 15 dias. Ninguém recorreu mesmo? Carimbão de transitado em julgado. A partir dali, faz coisa julgada, não se discute mais essa questão. Então, é a partir do trânsito em julgado, depois desses 15 dias da sentença aí que não foi recorrida, é que começa o prazo de 10 anos. Então, o senhorzinho teria ainda vários anos para discutir a petição de herança contra lá os irmãos, né? Pela idade aí que eu coloquei nesse exemplo, aí provavelmente ele não tinha mais nem irmão vivo também, né? Mas eu quis jogar uma idade bem avançada para vocês enxergarem que sempre vai ser possível, desde que esteja, óbvio, minimamente dentro desse requisito. Então, antes, até 2016, o entendimento era de que esses 10 anos se contava a partir da morte. Se fosse isso, eu falei para vocês, o senhorzinho descobriu com 80 que faz 40 anos que o pai morreu. Ele ia poder discutir a petição de herança, o direito dele de herança? Não. Agora, ele não tinha o reconhecimento da paternidade, então ele tinha ainda que pedir reconhecimento da paternidade, transitar em julgado, e aí nasceria esse direito dele pedir condenação para os irmãos. Esta é a regra que vale hoje. Aqui eu coloquei para vocês uma questão importante, que eu venho afirmando, que é uma súmula do Supremo, né, do Federal, Supremo Tribunal Federal, faltou aqui. É imprescindível, imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Então, sempre que se discutia essa questão de da petição de herança, de que ter direito, de não ter direito, né? De ser imprescritível, vinha à tona aí os juízes, né? Isso, Laís, anote.
Anote. Esse é um tema bem interessante, né? Você tinha perguntado, acho que antes de eu responder, né? Como eu não estava vendo o chat, eu vi agora, né? Então é isso mesmo. A partir do trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade. Sempre que eu explico isso, ou explico prescrição e decadência, me vem à mente um caso que aconteceu quando eu estava dando uma das aulas que eu dei na pós, lá em Tocantins, que eu ia bastante, não sei se vocês se recordam, alguns devem se recordar. Eu dava pós de sexta à noite, sábado o dia inteiro, depois voltava para cá, né? E agora tá tudo online, né? Enfim. E tem uma turma, e é engraçado porque as pessoas falam tanto de São Paulo, eu gosto sempre de dar o exemplo, porque as pessoas falam tanto de São Paulo, porque o São Paulo, né? Mas, gente, o mercado aqui é tão saturado, tão competitivo, não saturado, saturado não é, porque basta a gente ter um diferencial que dá certo, né? E vai dar certo para todos nós aqui, sempre vai dar. Porque somos dedicados e interessados, e é isso que vale. Agora, tem lugares no interior que é uma facilidade tão grande de ter cliente e mais ainda, de ter cliente endinheirado, né? E aí, numa dada pós, só para explicar o caos que envolve a petição de herança, eu estava, acho que, falando de sucessões, eu estava explicando isso. E aí eu expliquei desses prazos. E aí eu via o pessoal se cutucando, algumas pessoas se cutucando e tal, e quando deu intervalo, vieram lá 3 pessoas conversar comigo que se formaram juntos, montaram o escritório juntos e estavam com um caso que era mais ou menos assim. O cliente deles era de lá, era muito endinheirado, morreu, passou os bens para os filhos. E agora tinha aparecido o filho aí fora do casamento, fora da união, que não era conhecido, pediu o reconhecimento de paternidade, né? E pediu, e ingressou, e depois disso ingressou com a petição de herança. Porém, ele demorou muito para fazer isso. Ele não ingressou com o procedimento de petição de herança de imediato. Passou desse prazo. E eles estavam ali num beco sem saída, porque eles tinham a ideia, né? Outra ideia, eu não sei o que eles estavam pensando de prazo. Eu sei que no resumo da ópera, eles saíram de lá felizes da vida, porque eles não tinham alegado na contestação deles, eles não tinham alegado a prescrição. E aí eu falei, gente, tem que alegar. Sentamos na hora do nosso intervalo e ficamos analisando lá o caso deles. Eu até brinco, eu falo que eu devia ter pedido uma comissão aí, que acho que ia ser gordinha a comissão. Ficamos lá, eu lembro que era da época de 80 e pouco. Aí depois entrou com a ação em 90 e pouco. Eu sei que você contava, já tinha ultrapassado. Já tinha dado quase 20 anos. Bom, vou continuar falando. Vamos ver se o pessoal entra, né? Porque eu já estava mesmo finalizando. Acho que vocês tinham visto pelo próprio mapa que eu estava compartilhando, que eu estava num último tópico aqui falando com vocês, que era justamente essa questão da prescrição e decadência. E o que eu estava compartilhando com vocês era justamente uma experiência de uns alunos de pós-graduação que não tinham se atentado a essa discussão de prazo prescricional para a petição de herança e estavam prestes a perder aí esse direito. Na verdade, eles estavam advogando pelos interessados, né, que eram os herdeiros que já tinham partilhado os bens, e o outro herdeiro lá, que não era conhecido à época, demorou demais, mesmo depois do reconhecimento de paternidade, ele demorou
além dos 10 anos. Olha que é tempo pra caramba, né? E ainda assim ele... Deve ser aquelas coisas assim, reconheci o pai, mas já morreu, e agora? O que será que eu faço? Será que eu vou atrás de advogado? Será que não vou? Foi deixando, e quando foi ver, né, estava lá já sem o seu direito. Então, eles não tinham alegado isso na contestação, mas aí vale uma outra regrinha específica, oi, Walter, uma outra regrinha específica, que é a regra de prescrição de que você pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Então, eles ficaram desesperados. Meu Deus, a gente descobriu agora, então, com a sua aula, que a gente não tem mais esse direito, que ele não teria esse direito mais, e a gente não alegou isso na contestação, e agora o nosso cliente vai perder. Eu falei, calma. Você está agora em sede de recurso. Vai apelar, não vai? Né? Então, você pode, sim, alegar em grau de recurso, em qualquer grau de jurisdição, você pode alegar a prescrição. E aí eles saíram felizes da vida, né? Porque eles falam, gente, uma luz aí, então, no fim do túnel. Então, veja a importância de compreender bem a prescrição e de se estudar a fundo o Instituto, né? Veja a importância da gente pensar nesses outros temas práticos que, às vezes, na faculdade, a gente não consegue adentrar em tantos deles. Ou mesmo se adentra, às vezes fica uma coisa mais superficial, dada a quantidade de assuntos que vocês precisam ver. Ou mesmo se adentra, às vezes o aluno ele não está tão ligado naquilo, né, naquele momento. Então, talvez, para quem está ligado desde já e ainda estudando, perfeito, está ganhando assim, um tempo preciosíssimo, um conhecimento preciosíssimo. Para quem já formou, já está advogando e tal, e não lembrava desse instituto, ou porque não viu na faculdade, ou porque mesmo estava nessa transição aí, né, de semestres, de matérias, um monte de coisa, e não se lembra. Veja como é importante a gente fazer cursos de extensão, mentorias, mesmo após, né, que eu não sou, digo para vocês que não é o ideal do ideal, não precisa ficar desesperado de sair da faculdade, já vai fazer a pós, não precisa desse desespero, mas veja, esse trio aí de amigos que tem o escritório juntos, eles acabaram na aula de pós comigo, acabaram descobrindo que tinha uma saída para uma ação que, olha, era milionária. Era muito dinheiro envolvido, né? Então, é sempre importante a gente ter alguém. É isso que eu quero dizer. É para isso que eu estou aqui todas as semanas com vocês, todas as quintas-feiras, dividindo um pouco do conhecimento. É para isso que existe o meu Instagram, para dividir um pouco mais o conhecimento. E óbvio que não só o meu, de tantas e tantas e tantas pessoas que estão dividindo seus conhecimentos. O que eu digo é que é importante que a gente siga alguém, é importante que a gente se especialize. Né? Na minha época não tinha nada disso, então eram os livros. Então vamos lá, vamos para os livros, para os artigos, para revistas, né? Para palestras. Era o que a gente se socorria. Hoje, além de tudo isso, a gente ainda tem as redes sociais ao nosso favor. Desde que a gente siga pessoas sérias, né? A gente tem as redes sociais ao nosso favor para nos direcionar aí no nosso caminho acadêmico e profissional, tá? Então, isso são coisas que o tempo vai trazendo para a gente. E é normal, inclusive, a gente ter uma certa insegurança. Não deve ser vaidade nenhuma você esconder essa insegurança, porque isso só vai retardar o seu crescimento. Então, é importante, sim, você reconhecer e buscar um auxílio, buscar uma ajuda, buscar conhecimento, que é o que vocês fazem aqui, que é o que vocês estão fazendo, que é o que muitos que estão aqui já fizeram, inclusive, comigo a mentoria, estão fazendo comigo o curso de sucessões,
né? Então, vocês estão aqui justamente porque sabe que eu estou disposta a esta entrega, né? E parabéns a vocês que estão dispostos a aprender, dispostos a se desenvolver e crescer, e eu tenho certeza que vocês vão ainda muito longe, né? Sinto muito por ter caído, tentei de tudo que voltasse naquele mesmo link, não deu certo, mas eu acho que todos que estavam lá acabaram chegando aqui, eu finalizei a historinha, porque afinal de contas o conceito em si do que eu tinha para falar, tanto do reconhecimento quanto do direito de herança, isso acaba oposto a vocês. Se tem alguma dúvida, vai escrevendo para mim, se teve algum insight legal, se foi bacana, se foi útil, se fez sentido para vocês, coloca aqui um comentário, vou ler um comentário aqui do Walter, mas coloca aqui para mim e tira uma fotinho aí, compartilha e me marca, hein? Lá no Instagram, principalmente, para que as pessoas saibam que continuamos aqui firmes e fortes e quem quiser chegar, que chegue, né? Walter, bom que voltou, né? Eu cheguei até a ver um comentário seu a hora que estava aqui para mim tudo preto rodando. Você falou: "Ah, que pena que caiu, estava tão bom". Obrigada. Caiu, sei lá o que aconteceu. Professora, numa próxima oportunidade, pode falar sobre temas relacionados a questões de imóveis, como escrituras, do capião, posso. Assim, eu vou deixar na minha lista e, sinceramente, eu tinha uma programação do começo do ano até agora, que foi essa que eu segui. Então, eu tinha uma programação que eu sempre relembro vocês, que era acerca da OAB, então era o OAB Beleza, com várias lives sobre a OAB, sobre vários temas, com convidados e tal. Depois eu passei por uma série de lives voltadas ao direito de família, e aí eu fiz o curso de imersão e lançamento da mentoria. Aí eu passei por uma série de lives de sucessão e fiz o curso Masterclass de planejamento patrimonial e lancei o curso de sucessões. Eu tenho 1000 ideias na minha cabeça, né? E o planejamento todo de tudo que eu ia fazer até o meio do ano está afindando. Estamos agora no meio do ano. E eu pretendo, até essa próxima semana, definir qual é o próximo caminho. Se eu vou trazer lives mais aleatórias, se eu vou escolher um nicho específico como eu fiz, por exemplo, direitos reais para falar de posse de propriedade, uso capião, ou se eu vou escolher contratos para falar de diversos contratos, como eu disse, responsabilidade civil para falar, ou se eu vou pegar temas, um dia de responsabilidade civil, outro dia, até aceito sugestões de vocês, né? Aceito sugestões sempre, e como eu disse, vocês são pessoal aí que me segue fielmente, que está sempre comigo, que confia no meu trabalho, então eu aceito todas as sugestões aí de vocês. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão ver mais é eu sendo um pouco mais crítica com essa questão desta advocacia que muitas vezes engessa vocês de trabalhar. Então, eu vou começar a falar um pouco mais também de gestão, de escritório de advocacia, para incentivar quem está lá na dúvida, quem se formou e está lá parado, quem está fazendo curso, mas não sabe muito se vai seguir, não, porque não sei se é isso que quer, né? Ou quem está advogando e não está feliz com o que está acontecendo. Então, essa é a minha intenção. Eu acho que eu me entendi com essa missão no mundo, e por mais que eu venha a permanecer advogando, ou qualquer outra atividade que eu queira fazer, se eu quiser um dia vender roupa, eu ainda assim vou querer lecionar, né? Então, e o que eu sei, né, desde que me formei, desde os meus 22 aninhos de idade, é o direito. Então, esta é minha área, é o que eu gosto, e especificamente o direito civil. Então, eu ainda estou pensando como eu vou fazer, mas vou falar sim, tá? Pode ficar tranquilo que vou falar.
Que bom, Sandro. Obrigada pelo seu feedback. Fico feliz. Lindomar, você chegou e eu já estou de saída, Lindomar. Essa internet me pegou, né? Fico super feliz com isso. Que ódio. Cheguei há pouco tempo, entrei, mas havia caído a conexão. Valeu pouco tempo, bom assistir. Vai ficar gravado. Provavelmente vai ficar. Agora vai ficar duas aulas divididas, mas depois a gente baixa e conecta as duas lives numa só, para ter essa continuidade aí, fiquem tranquilos. E aí, quem não pegou desde o começo, pode pegar, né? Porque eu sei que tem muita gente que não assiste na hora, mas assiste depois. Até porque muita gente me chama depois no direct para falar: olha, foi ótimo, olha, foi legal por isso, foi legal por aquilo, né? Então, às vezes, não bate os horários das pessoas por qualquer razão e não conseguem comparecer, mas depois assistem. Então, a gente vai dar um jeitinho aí, com certeza, de baixar essas duas lives que ficaram divididas e colocar numa só, viu, seu Sebastião? Aí o senhor assiste. Contratos, então, Angélica, essa era a minha ideia lá no começo do ano, quando eu fiz esse planejamento, era de pensar em contratos, era inclusive de fazer também um curso online de contratos. Então, isso pode acontecer. Eu não sei se eu vou fazer isso já, porque me surgiu uma outra ideia mais urgente, eu acho que na cabeça, né? Eu até dividi alguma coisa com vocês da mentoria nos últimos dias, e isso ainda está pipocando na minha mente. Eu estou fazendo até mais cursos para entender melhor tudo isso e ver se é isso mesmo que eu vou querer seguir. Mas contrato é uma coisa que eu amo também, né? Teve gente que já teve aula, o Sandro teve aula de contratos comigo. E eu adoro contratos. E contratos, ele cai muito em OAB, ele cai muito em concurso público, e é uma área, vai voltando para a prática, é uma área que paga-se muito bem os advogados e não tem tantos advogados especialistas em contratos dentro das empresas. É bem difícil. Então, quando uma empresa consegue um cara bom de contratos, uma pessoa boa de contratos, você pode ter uma que não seja, então, a sua advocacia, mas que seja um bom emprego, bem rentável dentro de uma empresa. Ou que seja a sua advocacia prestando serviço de contratos, né? Então, contratos é uma área bem bacana, bem bacana. E outra coisa, e aí mesmo pessoa física procura muito. Você vê, faz um tempo que eu não faço aqueles vídeos curtinhos do YouTube, quando eu comecei a fazer uns anos atrás. Aliás, é engraçado, né? Parênteses, né? Estamos entre amigos. A gente pega os meus vídeos lá de trás, nossa, que diferença, né? Como eu mudei de visual. Quem pegar os meus vídeos lá, os primeiros vídeos, eu falo, não é a professora Daniela, é outra pessoa, né? E aí, esses vídeos curtos, mesmo esses antiguinhos, ainda hoje as pessoas me chamam. Hoje é que segunda-feira, uma moça me chamou, se ela podia passar meu WhatsApp, eu passei. E aí era uma questão de empréstimo. Que ela viu meu vídeo falando de empréstimo, de contrato de empréstimo, e ela queria uma ajuda num caso específico e tal. Então, é importante a gente estar aqui, né? E é importante estudarmos contratos, porque não só as empresas, mas também as pessoas físicas precisam entender melhor muitas vezes, né? Então, para os dois lados. Então, o contrato também está na lista. Aliás, direito civil é tão amplo que dá, eu acho, para eu falar de direito civil pro resto da minha vida e não vou repetir assunto, né? Esses temas agregam muito em nosso curso. Obrigada por nada. Eu tenho certeza que agrega a quem quer aprender, a quem se interessa pela área de direito civil, porque muita gente, obviamente, não aparece porque não se interessa pela área também, mas agrega, agrega, e eu fico feliz de vocês estarem sempre comigo, fico feliz de vocês
estarem aí ascendendo na carreira de vocês, acadêmica e profissional. Espero poder ter o prazer de acompanhar, dividam sempre comigo aí essas alegrias aí de vocês, e tristezas, dificuldades, podem contar comigo, né? Porque isso tem um caminho de qualquer um, né? Um caminho de qualquer um. E isso aqui é sim, é para tentar ajudar a agregar mais para vocês, a minimizar eventuais percalços aí do caminho, né? Obrigada, Angélica, querida. Você é suspeita. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada. Desculpa o ocorrido aí, caiu, mas ainda assim vocês vieram. Obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? E sucesso para vocês. Já estamos próximos do final de semana, então também um bom descanso, tá? Um beijão e até a semana que vem, que não sei o que será. Vamos ver. Final de semana eu vou trabalhar muito para bolar aí o que vai vir para os nossos próximos encontros. Um beijo. Até mais.